podcast Cinema Aventura. E aí, pessoal, Cinema Aventura Extra, hoje para falar de uma das maiores lendas que o cinema já teve. Falaremos do inesquecível Robert Redford, que nos deixou em setembro de 2025. Vamos fazer um top 10 que um top 10 talvez dos seus filmes essenciais, ou pelo menos aqueles que nos marcaram. Eu sou o Marcos Damiani Lobo e, como esse programa é especial para o YouTube, para você que gosta dos gêneros mais emocionantes do cinema, por favor, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aí no começo do vídeo, senão você esquece. Normalmente eu ia fazer um top 10 convencional, né? Mas aí resolvi chamar para essa missão especial ele diretamente do Formiga Elétrica, meu amigo Daniel Fontana. É isso aí, cara. Muito obrigado pelo convite. Bora falar dessa lenda aí cuja atuação no cinema vai muito além, né, do trampo de ator. Figuraça aí, sabe, que fez que não que fosse um cara que estivesse em tantos filmes que a gente costuma comentar aqui nos nossos podcasts, mas um cara que certamente marcou nossas trajetórias cinéfilas, né? Sim, forçando um pouquinho, até dava para fazer um programa, né? Porque tem muitos filmes aí bacanas e de gênero também, né? Mas antes do top 10 vale um pequeno histórico do Redford. Como eu disse, ele merecia mais até, né? E assim, ele é um gigante de carisma, um ator talentoso, não só ator, como o Daniel falou, né? Diretor, produtor, ativista, também agitador cultural, né? Então é bom a gente falar isso aí no início, antes da gente entrar nesse top 10. E foi um cara que teve o seu estrelato ali nos anos 70 e 80, assim, de público, crítica. Era o cara que chamava na época, né, que os atores chamavam muito o público, ele era um cara assim que sempre chamava o público. E assim, e depois nos anos 90 ele ainda teve um certo, era um nome respeitado, né? Tipo, ele teve o seu boom anos 70 e 80, mas ele manteve assim até o final da carreira, né? Um cara que eleva muito a produção quando aparece. Então ele pisou no freio, mas ele ainda era um nome que chamava atenção. A gente até comentou recentemente, né, Daniel, na biografia do Tony Scott, que ele fez um filme com o Tony Scott, aumentou muito assim o peso da produção, né, tendo ele lá. E até, né, caso mais recente, para quem é mais jovem, para quem é mais novo, o cara aparecer nos filmes da Marvel não foi à toa de chamarem ele para ser antagonista de um programa, de um filme do Capitão América, né? E mesmo eu acho que quem Uhum. era mais jovem ou não sabia direito quem que era o Redford, sabia que ali tinha um cara de respeito fazendo um papel importante, né? É interessante lembrar do Spy Game do Tony Scott, né, que juntou ele e o Brad Pitt, né? O Robert Redford era meio que o Brad Pitt da sua época, né, cara? Sim. Porque era o cara que, querendo ou não, todo mundo ia lembrar do maluco pela sua beleza plástica, né? Não haveria como fugir disso, né? Foi um grande galã, mas também não deixou de ser um puta ator por causa disso e uma presença importante, não é uma presença que valoriza qualquer produção, né? Até esse fato de ter aparecido em filmes da Marvel era uma forma também de dar um certo calção, né, de qualidade Uhum. pros filmes. Ela fala, o Robert Redford tá aqui, né? Se você fosse fazer um filme nos anos 70, seria um Capitão América, né, cara? Facilmente, facilmente. Tanto que foi contado para ser o Superman lá do Donner, né? Aí já Não ia dar certo. não ia dar Naquela certo. época não ia dar certo. Exatamente. E assim, Mas certamente, ó, só fazendo um parênteses, mas certamente em 78, com o peso que ele já tinha como persona hollywoodiana, certamente ele poderia ser um vilão no Superman. Porque a lógica dos filmes ali, até o Batman do Tim Burton, era aquele negócio. O herói é desconhecido, só que você tem que ter alguém como antagonista, um cara que seja assim, muito muito astro, né? Muito respeitado como ator, né? Então, talvez ele pudesse ter um outro papel. Talvez ele pudesse ser o Lex Luthor, um Lex Luthor mais jovem, né? Não. a gente não sabe, né? Não que a gente tá falando isso só especulando, tá? Aí vai vir Claro. gente no comentário, vocês falaram que ia ser o Lex Luthor, de onde vocês tiraram essa? Não, é só especulação. Né? E é engraçado, cara, é um cara que começou assim no teatro, foi muito rapidamente pro cinema, né? Fazendo umas coisinhas ali na TV e tudo. E assim, a gente
vai falar o nosso top 10 aqui, mas antes era bom a gente também ilustrar a carreira dele como diretor, assim, nesse resumão que a gente está fazendo, né? E ele ganhou seu primeiro Oscar já com seu primeiro filme, né? Gente como a gente. Eu tenho uma boa lembrança do filme, eu não sei se ele é tão marcante assim, mas é legal a gente comentar que realmente foi um marco ali, foi uma virada de chave ali pro cara tá mais envolvido em produção e direção, né? Sim, sim, com certeza. E eu acredito que o filme, eu me lembro em 94, todo o burburinho que, que foi em torno do Quiz Show, né, com a direção dele também, foi um Sim. filme que fez muito barulho naquele momento, e pelo menos eu lembro bem, né, eu tenho uma lembrança boa desse filme, ele Assisti tá no Disney recentemente. Plus. Gostei Ah, e bastante, aí? cara. Ah, legal, legal. Eu Manteve assim um precisaria nível bom rever. assim do filme. Show, show de Eu acho que bola. hoje ele faz muito mais sentido do que Ah, assim, pra hoje ainda caramba. hoje ele ainda tem um peso ali, cara. Sim, sim. E lidando com uma história uma história verídica, né? O que quase sempre acaba sendo um tiro no pé para muitas produções, Uhum. né? Hoje mais do que naquela época, né? Eu acho que na década de 90 ainda as pessoas ainda não tinham essa impressão, né? Falei, ih, puta, filme biográfico, filme baseado em fatos, não É. sei o que lá. Aham. Banalizou um pouco, mas naquela época o cara mandou bem. Sim. E outro filme assim que destaque também dele da direção é o melhor filme sobre pescaria que já fizeram, que é com a sua cara metade, né? Que é o Brad Pitt, que é o Nada é para sempre? Nada é para sempre. Ah, Exatamente. tá. É. Tá. O Nada é para sempre aí, que é o melhor filme de pescaria que já fizeram aí. Cara, você acredita que eu não vi esse filme? Eu É não um vi bom esse filme, filme. Daniel. É um bom Tá. filme. Só voltando um pouquinho, a gente não pode deixar de citar que o Robert Redford esteve também em um dos episódios mais marcantes de Além da Imaginação, tá? Manda Não aí, sei se fala você aí. lembra qual que. Não, não lembro. Então, é que eu não quero dar spoiler, né? Mas quem puder procurar, veja, é um episódio que influenciou muito as narrativas do M. Night Shyamalan, tá? Então, só isso. Olha Sobre só. uma senhora com agorafobia que não quer deixar um cara que está passando mal lá, talvez esteja à beira da morte, ela não quer abrir a porta para ajudar o cara, tá? Então, o episódio todo se desenvolve através disso. E é um episódio, assim, acho que um dos mais lembrados de Além da Imaginação, não só pela presença do Redford, mas pela sua temática, né? Pelo seu roteiro marcante. Vamos para rapidamente nosso top 10. Começando com talvez um dos seus filmes mais famosos, o filme que projetou ele como astro, do lado de um outro gigante do cinema, que é o Paul Newman, fazendo uma das melhores duplas do cinema, que é de 1969, Butch Cassidy, do George Roy Hill. Sim, um grande buddy movie, né? Acho Pois é, cara. que influenciou muita gente depois. E lembrando que a lista que a gente está fazendo aqui não é necessariamente do melhor para o pior, nem vice-versa, tá? É que, curiosamente, o podcast já apareceu no topo, tá? Mas Cronologicamente, eu talvez esqueci de seja. falar. A É, nossa lista isso, é é só. cronológica. Exato. Mas, ó, filmaço, um dos melhores finais, né? Aquele tipo de final que hoje o pessoal ia reclamar, ah, mas o que que aconteceu? Queria saber o que aconteceu. Mas justamente, grande parte da graça tá aí. E assim, filme que deixou uma marca indelével na cabeça de todo mundo de uma cena específica e de uma música, né? Isso é É, para poucos. exatamente. Assim, para mim é um dos grandes westerns aí, cara. Um dos westerns que eu mais gosto, cara. Inclusive fizemos programa, quem quiser conferir mais de Butchcast, tá aí nos cards aí. É, 1972, Jeremiah Johnson, ou no Brasil, Mais Forte que a Vingança. Filmaço de Uhum. western. Também. Que influenciou, né, um personagem que é pouco querido, né, pelos fãs de quadrinhos, não só de western, mas quadrinhos em geral, que é o nosso querido Ken Parker, né? Ken Parker Total. é diretamente inspirado em Jeremiah Johnson. Então, e para quem não sabe, né, aquele meme lá do cara de barba sorrindo, né, não é o Zach Galifianakis, né, é o Robert Redford, né? Sim, é desse filme, cara. E assim, eu não sabia, é baseado numa história real, né?
Uhum. História real de vingança no Extra, cara. Que filmaço, viu? Que filmaço. Beleza, vamos para outra parceria com o Paul Newman, novamente com o George Roy Hill, que é de longe um dos diretores também mais interessantes aí dessa época, né? Golpe de Mestre. Cara, esse filme transborda, como o Budcast, mas esse filme também transborda carisma, né, cara? Porque você tem o Robert Shaw ali, você tem só feras ali num filme de malandragem, de pilantragem, assim, que, cara, quando você assiste, sei lá, hoje, Nove Rainhas com o Ricardo Darín, você lembra de Golpe de Mestre, né? Sim. Ele é um filme que, basicamente, ele abre a possibilidade de você pensar nesse filme, filme não só de assalto, filme de trapaça, filme de trambiqueiro, como um subgênero em si, né? E talvez seja. Mas tudo, assim, acho que ele condensa muito essas características, assim. Um filme que continua, até por ser de época, eu acho que as pessoas elas podem assistir esse filme hoje, sabe? E esquecer que ele foi feito em 73, cara, de tão Uhum. bom que ele é. O Daniel, e é engraçado, eu demorei muito pra assistir esse filme, justamente por um preconceito besta, né? Que ele foi o filme que ganhou o Oscar de Exorcista, né? Então Ah, teve, sim, teve sim. toda uma polêmica. Eu acho que tem muito cinéfilo que ainda não assistiu o filme, ou tem essa coisa ainda meio assim, mas vale a pena demais, que é um filmaço, cara. Sim, muito bom. E assim, ele Agora, parece, não pelo precisa pôster, ver. Ah, fala, fala. eu ia falar assim, pelo pôster, assim, o desenho, assim, parece uma historinha leve, né, cara? Mas não é tão levinha, não, cara. Não. Mas podem evitar a continuação, né? Aí também o podcast também pode evitar que teve uma continuação aí também. O, então, 1973, também de 1973, outro grande filme, talvez um dos melhores filmes de espionagem, pelo menos até os anos 70, certamente, né? Inspirou até, que né, eu comentei aí do filme Capitão América, tem uma inspiraçãozinha ali, que é Três Dias do Condor, primeiro filme da nossa lista aqui, que é dirigido pelo Sidney Pollack, que foi também uma. Nessa época. Ah, não, foi o segundo, né? Porque o Jeremiah Johnson também é do Sidney Pollack, né? Sim, sim. Então, assim, essa Grande, parceria nos anos 70 foi demais, cara. E esse mais um filme. assim, grandes figuras da nova Hollywood, né? O Sidney Pollack e também o Robert Redford, por que não, né? Engraçado que esse filme ele tem três roteiristas, um deles é o Lorenzo Semple Jr., que era envolvido com o Batman dos anos 60, né? E aqui fazendo um Puxa. trabalho completamente diferente, né? Filme de espionagem ali, raiz, aquele tipo de filme que capricha no clima, né? Não tem nada de firula, passa longe, né? De James Bond ou até, sei lá, James Bond é a primeira, apesar de ser da CIA, né? No caso, mas o lance de espionagem, o lance de resolver um mistério ali dentro desse escalão, ele remete diretamente aos filmes de espionagem da época, né? Mas a referência maior que as pessoas tinham era James Bond. E aqui tá muito longe disso, né? Um filme sério, um filme pesado, um filme, assim, legal demais, cara. Muito bom. Ó, vamos lá para um outro filme aqui que eu tenho uma lembrança muito bacana desse filme, que é Quando as Águias se Encontram, né? Um, um filme que também é dirigido pelo George Roy Hill, olha, pela terceira vez, assim, num espaço curto de tempo, Meu, o o cara, o Daniel, é um mesmo diretor, diretor mega subestimado, hein, cara? pra caramba, pra Porque ele caramba. também fez o O- Matador 5, hein? exatamente. E nos anos 80, começo dos anos 80, fez o Mundo Segundo GURP com o Robin Williams, cara. Ótimo filme, ótimo filme. Bom, bom demais, cara. Então, bom, a gente tem um filme aí, o Robert Redford fazendo o papel de um piloto, né? Um ex-piloto mesmo, que acaba, no momento que o filme começa, ele trabalha com exibições, né? Com esses voos ornamentais e conhece um ex-piloto alemão com quem ele começa a fazer esse trampo, né? Representando batalhas aéreas. Um filme bem simpático, assim, talvez abaixo, né, das outras parcerias do George Roy Hill com o Robert Redford, mas ainda assim
um filme bacana, assim, porque a média dos caras é muito alta, né? Então, não subestimem esse filme, podem assistir porque vale a pena, embora ele seja mega desconhecido na filmografia de ambos, né? Sim, sim, sim. Aí o próximo, 1976, talvez um dos maiores filmes dele também, mais Porra, famosos. Qual que é, esse é Daniel? demais, cara. Todos os Homens do Presidente, cara, que é baseado no escândalo de Watergate, inclusive, né? O Robert Redford faz o Bob Woodward, né? Eu não lembro o nome do outro do personagem do Dustin Hoffman, que é o outro Outro ator repórter. aí, né? Outro cara que. É um filme assim tenso, né? Obviamente que ele tá lidando com um negócio que é assim bem sério mesmo e com fundo real. Filme do Alan J. Pakula, que também ficou conhecido por esse tipo de thriller. E uma curiosidade aqui, não necessariamente sobre o filme, mas quem lembra daquele filme com a Meryl Streep e o Jack Nicholson, A Difícil Arte de Amar, o personagem do Jack Nicholson é um desses dois repórteres, tá? Que eu não lembro qual é. Que Putz, era um cara. grandíssimo, que era um grandíssimo filho da puta na vida real, né? Na vida doméstica. Mas enfim, Todos os Homens do Presidente, um filmaço, né? Para quem gosta desse tipo de filme que vai na investigação, que lida com a. Quando o cinema consegue passar a burocracia de uma forma que não sacrifica o entretenimento, né? Exatamente. Exatamente, cara. É um drama bem poderoso desse tipo, assim, que não vai ter ação, não vai ter tiroteio, mas é, é uma competência extra. É o melhor filme dele, né? Dá pra falar, né? Do Pácula, né? Pácula, né? Ah, eu acho que sim, cara. É, 1984, um filme mais. Um drama, uma comédia dramática, quase. Um Homem Fora de Série, ou The Natural, que surpreendentemente eu fui assistir não faz muito tempo. E eu acho que junto com. Eu sei, é beisebol, a gente não tem ligação alguma com beisebol, né? Mas Uhum. assim, cara, eu acho que junto com Campos dos Sonhos, eu acho que é um dos melhores filmes sobre beisebol, né, cara? Lembro que gostei. Então, é assim, é um filme sobre beisebol, aquele filme da segunda chance do cara, o cara tem uma chegando, ele tem uma oportunidade de ser um grande jogador de beisebol, aí acontece uma coisa bizarra que acontece, por isso que eu falo, é uma comédia dramática, porque acontecem situações assim absurdas, né, na vida desse cara aí. E ele acaba ficando anos no ostracismo, porque ele é baleado no começo do filme, né? E, enfim, aí tem aquela coisa, a segunda chance do cara. Só que é um filme extremamente divertido, leve, tem uma carga dramática. O Redford, assim, segura o filme demais. Tem muita coisa que foi usada depois, que é aquela coisa do empresário que quer ferrar com o time e tal, mas. Assim, um filme que tem um final lindo, cara. É realmente empolgante. É uma coisa. É aquele filme que te empolga, assim, pra torcer pelo personagem, cara. Então eu acho que e é dirigido pelo Barry Levinson, que anos depois foi fazer o Rayman e foi ganhar Oscar e tal. Mas esse filme Uhum. realmente empolga, cara. E é um filme de beisebol que você consegue entender um pouco o esporte, tá? Ah, sim. Ah, mas na verdade, nesses filmes o que menos importa é você entender o jogo, né, cara? Como você falou do o próprio Campo dos Sonhos também, né, cara? É muito mais importante o que tá acontecendo em volta do que prestar atenção na regra do jogo, né? Exatamente. O nosso próximo aqui é um filme de 1985, novamente um filme dirigido pelo Sidney Pollack, Entre Dois Amores, que é aquele tipo de filme que pede um tipo de espírito específico para nós, né? Porque ele é um filme longo, ele é um filme que lida com essa questão. A Mary Streep meio que já estava. Parecia que já estava fazendo um laboratório para as pontes de Madison, né, cara? Ah, pô, Porque. total. Porque você tem essa história, uma mulher, uma dinamarquesa que tá numa plantação de café no Quênia, né? E tá num casamento por conveniência. Aí quando conhece um cavalheiro inglês que se torna seu grande amor e tudo mais. Obviamente, você tá no Quênia, cara, você tem paisagens lindíssimas para explorar e o filme faz isso muito bem porque o Sidney Pollack era um cara muito hábil, né, como diretor. Bacana dentro da sua proposta, é um filme muito legal. E vamos lembrar, né, cara? Essa era uma época que
Os atores, eu acho que eles faziam muita diferença assim, para salvar um filme. Esse poderia ser um filme assim mega esquecível se não fosse a presença da Meryl Streep e do Robert Redford, né? Os dois, Sim. eles, sabe, levam o filme e valorizam essa produção de um jeito muito foda. Eu digo pra você que nos anos 80 não tem filme com a Meryl Streep que seja ruim, cara. Ah, Inclusive o A Difícil Arte de Amar, que eu falei, sim, né? sim. Daniel, eu acho que você falou uma verdade aí, cara. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente ela acertava nos roteiros, hein? E são vários, cara. E é bom que tem muitos aí nos streamers da vida aí que o pessoal pode ver aí. Aí é uma vertente mais Exato. leve aí do Robert Redford, né, Daniel? O próximo. Bom, vamos agora para Perigosamente Juntos, filme de 1986. O Ivan Reitman, né? Que já tinha feito bastante sucesso com os Caça-Fantasmas aí, foi fazer um filme com Robert Redford, a Debra Winger e a Daryl Hannah. Sem leviandades, né? São pessoas lindas, óbvio, né? Sim, Mas não são só pessoas bonitas, né? São pessoas talentosas, cara. Tanto a Debra Winger, sabe, depois acabou sumindo e tal, mas a Daryl Hannah ficou durante mais tempo aí ela em sumiu porque evidência. aposentou mesmo, né? Só um Sim, parênteses, sim. né? E aqui a gente tem uma trama, né, de promotor público que tem um chameguinho com a sua adversária e o cliente que está sendo julgado por um assassinato, e não sei o que lá, promotor versus advogada, e tem o lance do cliente e tal. Filminho muito divertido, porque o Ivan Reitman é um cara assim com um toque, com um timing bacana para comédia, óbvio, né? O cara ele ficou famoso por isso. E trabalhando com um elenco assim estelar, filme divertidíssimo, um dos filmes que era aquele filme que você chegava na locadora nos anos 80 e você falava, cara, a capinha já te vendeu o filme, você não precisava nem ver a sinopse, tá? Então é fantástico. Legal. E o último filme aqui da nossa lista, né? Aí passou os anos 90, aquela coisa que eu já mencionei. E aí resolvemos escolher aqui um filme de 2013 que pouca gente assistiu, mas é um filmaço de sobrevivência que é Até o Fim, que rendeu a última indicação ao Uhum. Globo de Ouro para o Redford, de ator dramático, cara. E é um filme onde ele quase não fala nada e carrega o filme de forma brilhante, cara. Não, literalmente, porque só tem ele, cara, né? Exatamente. E, não, e sabe o que eu acho a respeito desse filme? Ó, saca só, é curioso a gente tá falando, a gente pulou de 86 para 2013, cara. É assim, é muito tempo, né? Fala, pô, o cara não fez nada de lá pra cá. Não, fez, cara, mas vamos lembrar que a indústria também não facilitava para um cara como o Redford, né? Então acaba minguando assim grandes chances, né? Grandes papéis, e o cara também vai falando, cara, depois de tanta coisa que eu já fiz, para que eu vou me esforçar, né? E também Mais vez ele por se meteu outra. muito por direção também, né? Fez bastante filme nessa época. Ele dirigiu bastante aí, cara. Uhum. E aí só que sempre tem alguma coisa que chama atenção, só que infelizmente fica aí relegado a um nicho pequeno, né, de público, né? Eu vou falar, cara, que esse diretor do Até o Fim, que é o J.C. Chandor, é um cara subestimado também. Ele fez um outro filme que quase ninguém viu. Eu conheço, acho que 3 pessoas que viram, que é O Ano Mais Violento, com Oscar Isaac. E um filme que eu achei, eu ia falar fudido, cara. É exatamente isso. Mas esse Até o Fim, ele é um filme bem mais fora da curva que O Ano Mais Violento. E vale muito a pena ver por isso, sabe? Filmes que lidam com silêncio, cara. Putz, são difíceis de fazer, são difíceis de nos envolver, né? Esse aqui é um que deu muito certo. Sim. Para quem gosta de velejamento no mar, vai ficar bem apreensivo com esse filme aqui, cara. Uhum. Mas assim, brilhante, cara. Então, a gente podia colocar aqui o Candidato também, que é um filme divertido, Jogos de Guerra, né? Mas assim, a gente tentou pegar aqui, condensar principalmente o período de ouro dele e esse filme aqui que merecia estar aqui porque realmente é surpreendente. E só falando, agradecendo a todo mundo que acompanhou até aqui esse programa especial, mais curtinho. Redford voltará ao Cinema Aventura em alguma ocasião. E só quero agradecer ao Daniel. Ah, só um detalhe, gente. Curiosamente,
Estamos gravando no dia que morreu outra deusa do cinema, que é a Cláudia Cardinale. Eu tinha que fazer esse registro Sim. aqui, porque realmente uma pena também. Só um adendo. Hum. Cláudia Cardinale, que eu tive o prazer de ver pessoalmente, tá? Só Ah, tem essa historinha, é verdade, tem essa cara. história, cara. Em 2012 eu estive numa sessão especial da Mostra São Paulo, para ver Uma Vez no Oeste. E assim, eu não lembro por qual motivo a Cláudia Cardinale estava em São Paulo. Eu sabia que ela estava em São Paulo para algum evento, algum outro filme. Também não lembro qual era. E por um acaso estava passando, Era Uma Vez no Oeste e tal. Eu fui a essa sessão. E ali naquele momento, antes do filme começar, a moça, a promotora da mostra, chegou e falou assim: Olha, a gente tem alguém que estava passando aqui por acaso e gostaria, sei lá, a gente achou legal que ela viesse aqui e apresentasse o filme para vocês, Cláudia Cardinale, né? Eu falei: Caramba, mano, que noite, né? Aí, ó. Então, fica no. Por fim, a gente homenageando os dois. Sim. Mas assim, o foco aqui era o Redford. Vão atrás dos filmes que a gente falou, você que não assistiu. E para você que já assistiu esses filmes, é legal reviver esses momentos aí com esse grande astro. Daniel, brigadão e até a próxima. Valeu, cara. Valeu, gente. Isso aí, gente. Cinema Aventura daqui a 15 dias com um filme de serial killer. Um abraço e até mais.